Paulo, obrigado pela visita. Prazer receber você aqui mais uma vez. A gente acredita aqui que um dos grandes diferenciais que a gente tem em relação a outros atores da indústria de alocação é que nós temos essa proximidade com vocês. Então a gente consegue compreender a estratégia, em qualquer desvio de percurso a gente consegue acionar vocês para ter uma orientação, saber qual a cabeça de vocês, quais são as medidas que vocês estão tomando em relação a qualquer mudança mais abrupta de mercado. Mais uma vez, obrigado. Nossa conversa é frequente, mas dessa vez a gente vai passar para os nossos clientes em especial. Obrigado. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui mais uma vez, né? Mais uma vez. Sua última casa aqui tem 10 anos, a gente completa agora 11 anos mês que vem. Estamos batendo 43 bi sobre gestão. A principal estratégia da casa, que é uma das, inclusive, mais antigas, são os multimercados. A gente tem ali os fundos mais conhecidos, o Vertex, o Pace e o Vertex Prev. Então, o Vertex é o fundo que olha ali, que mira CDI mais 10, vol de 6, prazo resgate D44, D45, o RED CDI mais 5, vol de 3 e prazo resgate D5. A diferença dos dois, basicamente, é que o RED tem metade do risco. Então, o que significa metade do risco? Quando a gente boleta R$1 para o RED, boleta R$2 para o Vertex. Os fundos são iguais e a gente consegue agora também, com a mudança da legislação de previdência, ter um fundo que é bastante similar ao fundo da 555 aberto da plataforma. E assim, quando os nossos clientes olham, muitos conhecem Absolute, mas conhecem ali do extrato de investimento. Sim. Fundo Absolute Vertex ou Fundo Absolute RED ou Creta mais recente. Como é que é essa estrutura da Absolute para a gestão? São equipes separadas, tem um time de macro, tem um time de crédito, um time de equities, só para a gente entender um pouco. Na realidade, assim, quando você olha a gestão como um todo, a gente tem a equipe de multimercado, você tem a equipe de ações, que o Pace é o principal fundo, tem a equipe de crédito, tem a equipe de arbitragem, tem a equipe que é capitaneada lá pelo Tâmega de economia. Então, a gente tem uma discussão muito grande, na realidade, uma troca muito grande de informação. Então, acho que mais até do que falar que são grupos, no final do dia a gente procura trabalhar junto, para integrar, para ter essa troca de informação. Eu acho que a gente tem lá os calls matinais, os calls macro, o call de posição, tem que todo mundo participa, tudo basicamente é muito aberto, então você tem acesso ao que está acontecendo para fluir essa informação para todo mundo. E para cada um também conseguir com isso performar melhor em cada uma da área que tem. Hoje são 64 pessoas dentro da casa. E só parte desse número acaba sendo pessoas ligadas à gestão. A gente ultimamente tem contratado muita gente para dados. No final do dia acaba sendo como é que você consegue extrair informação desses dados de uma forma rápida, uma forma mais eficiente, que ajude a se tomar uma decisão mais acertada. E é esse o dia a dia assim, de troca de informação, de discussão, entendimento de cenário, porque isso ajuda, na realidade, todas as estratégias no final do dia. Embora às vezes você fala, não, vou olhar crédito, mas é importante também no final do dia saber como é que está o cenário econômico, como é que isso vai se desenvolver. Tudo influencia no final. Influencia no final. E a gente está cada vez mais, principalmente nos fundos multimercado, tomando risco lá fora. Então, grande parte até da performance que a gente teve nesses últimos 18 meses, principalmente, tem até mais, mas principalmente nos 18, que a gente já tem esse call de bolsa lá, principalmente bolsa americana, vem dessa questão também de contratar mais gente boa, trazer mais sinergia, gente sênior, aumentar a capacidade de conhecimento que a gente tem, para isso também melhora os produtos de uma forma geral. Por isso que a gente fala muito na questão do conjunto e essa sinergia entre as áreas também acaba ajudando. Legal. E dentro desse, você falou um pouco do ativo, da alocação do ativo, que você tem esses veículos, mas tem o lado do passivo também, sim, que acaba influenciando também na gestão. A gente viu aí ao longo dos últimos 12 meses, para pegar uma janela menorzinha um pouco, uma saída de recursos significativa dos multimercados. Eu acho que o Absolute, o Vertex, o RED foram dos poucos produtos dos quais a gente acompanha aqui mais de perto que foram pouco impactados em termos de performance. Não passou ileso, mas
dentro do contexto geral, eu acho que foi bem ok, bem satisfatório o desempenho, até por conta, acho que, dessa parte de alocação lá fora, em bolsa, que contribuiu na atribuição de performance do fundo, né? Então, como é que está esse fluxo? E a gente viu, estava conversando aqui um pouco antes também, né? Falando do fluxo que está entrando no crédito privado, né? A gente teve uma saída de multimercados e, por outro lado, uma entrada de recursos grandes no crédito privado, né? A dinâmica desse ano, em termos de captação, né, se a gente olhar o que aconteceu, foram 90 bi praticamente de resgate multimercado desse ano só, né, de 24. E outro movimento que a gente teve também, que acabou ajudando a captação na indústria, foi a questão da mudança da legislação de LCA e LCI, que ocorreu ali no início de dia 1º de fevereiro. Isso. E isso fez com que os bancos não conseguissem enrolar o estoque que eles tinham, não é Exatamente. Isso? E aí você teve que dar uma destinação diferente, né, às LCAs, LCIs. Um dos fundos que acabou captando muito são os fundos de debênture incentivados, principalmente debênture incentivada redeado, né, no qual você troca o indexador de inflação para a CDI, e os fundos de liquidez. Né, porque muitas vezes o cliente saiu do fundo e queria manter liquidez, a gente está com taxa de juros alta. Os fundos de crédito, né, dado o evento que a gente teve de Americanas e Light, quando a gente olha 12 meses, estão performando super bem, né, porque pegou a volta. Né, então, o evento de Americanas e Light foi janeiro e fevereiro. Então, quando você está olhando hoje 12 meses, você está olhando de agosto para julho. Né? Está pegando ali praticamente o momento que você começou a fechar os spreads de crédito. E quando você olha no 12 meses, né, quando você olha para trás, né, quando você olha na plataforma, acho que é uma melhor definição ali de rentabilidade passada, não é garantia de rentabilidade futura. Né? Porque esse fechamento ocorreu, dificilmente vai acontecer de novo olhando para frente, pelo menos na intensidade nesse momento. E muitas vezes olham, né, o pessoal olha e assume que, putz, rendeu 120 do CDI no D1, vai render para frente. Então, isso tem feito, inclusive, né, que grande parte da indústria de crédito esteja captando ali nesses fundos de liquidez. E você não vê digamos assim, tanto apetite para o cliente alocar em fundos D30, D45, D60, que hoje tem um spread muito maior até do que esses próprios fundos líquidos. Né? A imprevisibilidade de manutenção do dinheiro é muito volátil, né? Então você não consegue fazer uma gestão e uma alocação mais eficiente. Né? Isso, porque a alocação acaba sendo mais... Você tem que basicamente, a alocação é feita em função da liquidez do fundo. Sim. Né? Então, se você tem um fundo esse é o fundo, né, que o cliente praticamente ele entra querendo sacar. Então você sabe que ele não vai ficar muito tempo, é um fundo mais nervoso. Então, primeiro, você tem que ter um fundo que tem muito caixa, né, e aí, né, obviamente, você acaba perdendo um pouco de rentabilidade dado o caixa que você tem no fundo, essa garantia de liquidez. E a outra coisa é que você também compõe a carteira do fundo com papéis que são muito líquidos. Então, basicamente, hoje, né, até essa dinâmica toda que a gente está olhando de spread de crédito, os spreads de créditos bancários, principalmente desses créditos AAA mais líquidos, estão com os spreads de crédito muito apertados. Muito apertado. Tá? Mas se você olhar ali para papéis que não tem tanta essa liquidez, você consegue ainda ter um spread relativamente adequado. Né? Mas o ponto dos papéis muito líquidos estão muito fechados, efetivamente. Os fundos de crédito, como você falou, eles performaram super bem, acima do esperado e do objetivo desses fundos. Né? Isso o cliente fica mal acostumado, né? Mas a gente ainda não vê, pelo menos assim, nas nossas conversas e análises aqui, a gente ainda não vê um cenário negativo para eles. Sim, eles voltarem a performar para onde eles são direcionados mesmo, né? O Creta, por exemplo, que é um fundo de crédito privado D30, ele é um fundo para que o cliente pode esperar o quê dele? Ele foi montado, né, para ter um retorno do CDI mais 1,5, que hoje daria mais ou menos os 114, dos 114 a 115% do CDI. Esse é o objetivo do fundo. Ele vem dando 130 a 140, né? Exatamente. Então, por isso que eu, como mencionei antes, rentabilidade passada, a gente tem que olhar o que o fundo se propõe e qual é a expectativa daqui para frente, né? Que é justamente essa, mais para 115 do que propriamente 130. Hoje as plataformas, assim, nossos clientes aqui da XP, no caso, representam quanto do PL da Absolute? Porque tem só para explicar mais para quem está nos assistindo, né?
esse PL da pessoa física, né, das empresas, pequenas e médias empresas, que é o grosso das plataformas, ele tende a ser um pouco mais volátil do que um PL de um family office ou de uma entidade de previdência, né? Como é que é essa distribuição também? Acho que como a gente tem bastante tempo também, a gente já veio de antes, digamos assim, do crescimento da indústria como um todo. Então, a gente já tem uma presença muito grande nos bancos e a plataforma veio depois e a gente tem uma parcela menor até nos bancos, nas plataformas de uma forma geral. Eu diria que hoje, no consolidado, a gente deve ter no máximo 20% da plataforma. Pouco, relativamente pouco. Em relação à média, da indústria, né? Isso traz mais conforto tende a trazer mais conforto para a gestão também, né? E a gente procura também ter muito dinheiro em previdência, que acaba sendo um passivo mais longo prazo, né? Mais longo prazo, exatamente. Nossa, muito legal. Então, isso acaba sendo um bolso grande que a gente tem também dentro da casa em termos de nicho, né, de produto. Bom, a gente já falou um pouco do macro, falamos um pouco do crédito, falar um pouquinho do pace aí de equity também, e depois a gente pode só contextualizar tudo com uma expectativa aí que a gente tem um segundo semestre bem turbulento, né? Começou turbulento. Sim. E tende a continuar, né? Pelo menos a gente olha aqui, a gente não vê uma calmaria ali na frente, né? A gente tem uma eleição americana, a gente tem um BC pressionado aqui internamente. Rapidamente aí do PACE, o PACE é um fundo, né, que a gente chama de long bias, né? Então, eu acho que o grande benefício de um fundo long bias no final do dia é que ele tem mais ferramenta para você acabar ganhando dinheiro. Do que um FIA, né? Do que um FIA. Então, o FIA, basicamente, ele tem que estar mais ou menos comprado. E um long bias você pode operar vendido, né? Ou você pode, na realidade, não operar, você pode vender alguns papéis. Isso ajuda na questão, né, de você diminuir a própria volatilidade do fundo. Então, o PACE é um fundo que tem um mandato amplo no final do dia, né? Então a gente tem várias também sub-estratégias dentro do fundo. As mais óbvias, posso ter posição comprada, posso ter posições vendidas, posso fazer um long short, posso fazer uma arbitragem, né? Então isso tudo acaba ajudando. Posso ter até, por exemplo, um fundo imobiliário, posso ter um título público, um crédito, uma parcela pequena disso, mas a gente tem como fazer também esse tipo de coisa, sempre pensando em geral. Na crédito é muito mais quando o mercado está estressado, como a gente teve ano passado. E então esse é um fundo no final do dia que a gente, né, vislumbra com isso, tem um fundo no final retorno absoluto com uma volatilidade menor do que a bolsa. E esse é um fundo que nesses últimos, ele foi iniciado no final de 98. Então a gente tem basicamente 5 anos e meio. Esse fundo deu mais de 200% em termos absolutos, contra uma bolsa mais ou menos 50% que rendeu o Ibovespa. Então acaba sendo um fundo que tem performado muito bem, até pela essa característica dele de ter mais flexibilidade na gestão. Legal. E esses próximos 6 meses aí, como é que vocês... O ano começou animado, né? A gente começou ali o ano... Você teve um ano de novembro, dezembro super bom, né? Em termos de bolsa, tudo. E o mercado estava animado, estava falando 6 quedas, né, de juros para os Estados Unidos, e aqui também, redução de juros, a gente ia ter 8,5%, né, de juros. E aí, basicamente, as coisas foram mudando, a gente chegou até ter expectativa de alta de juros nos Estados Unidos. Uma guerrinha aqui, outra guerrinha ali. Várias guerrinhas aqui e ali, né, fora a guerra da Ucrânia, que já tem mais de 2 anos. Né? E aí você tem todos aqueles conflitos no Oriente Médio que a gente teve, desde o ano passado, né, no final, e só veio se complicando. A gente teve o atentado agora recente também, né? Quando a gente achava que já estava com as coisas começando a se acalmar, a eleição americana definida, né? Que você ia ter Trump com uma onda vermelha, né, na Câmara e no Senado, e a gente olhando agora com o Biden saindo, a Kamala Harris entrando, basicamente uma eleição por hora, né, tudo que parece ali de certa forma empatado. E aí a gente tem questão na Venezuela, agora mais recente, enfim. A gente está com um ano animado, né, assim, de mudanças de tendência e de leitura. Né? Que até justifica um pouco esse fluxo todo para o crédito privado, né? Eu acho que você tem um pouco do... mais conservador. Uma tendência, eu digo, a taxa de juros está alta no final. Você tem 10,5, se a gente olhar que os fundos ali renderam em 12 meses esses 120, 130 do CDI, você rendeu
teve um retorno muito grande para Na média, você pega 15, 16, né? Ao ano, né? No último ano. E quando você olha isso e você tem um multimercado que, de certa forma, está performando pior, né, do que o histórico, faz com que o cliente saia e fique até em liquidez para eventual alocação e tudo mais. Então isso faz com que a gente tenha um mercado que eu expliquei muito líquido. E o cliente esperando para fazer uma alocação, seja em bolsa, multimercado, qualquer outro ativo, que seja mais de longo prazo, né, do que o ativo do crédito D1. A gente tinha uma cabeça aqui de bolsa barata, Brasil não tem já há algum tempo, mas o timing é muito difícil de precisar, né? Eu acho que no final do dia o importante é você ter uma alocação, né? Tá uma carteira diversificada, porque é difícil também escolher o timing. Ano passado, acho que é um ponto interessante de bolsa, ano passado a bolsa subiu mais 20%. No finalzinho ali, né? Você teve 2 períodos, né? Você teve o período no primeiro semestre foi ali abril, maio, junho, julho. Né? Aí depois você teve agosto, setembro, outubro, que a bolsa caiu. E aí você teve novembro, dezembro. Principalmente novembro foi o mês que individualmente foi o que mais rendeu. Se não me engano, deu uma coisa de 11%, 12%. Então, na realidade, como a velocidade da alta foi muito alta, quem não estava comprado não pegou. Não pegou. E muitas vezes o investidor até entrou, basicamente, ali no agosto, setembro, depois da alta, e perdeu. Tem um estudo até do pessoal do Fidelity que fala, né, que os clientes que tem um gestor famoso na Peter Lynch que ao longo dos 20 anos de carreira deu 25%, dólar mais 25 ao ano. E os clientes, e ele sempre ficou, a maior frustração dele é que os clientes dele basicamente não tinham ganho dinheiro. E eles fizeram um estudo e descobriram que os melhores clientes que ganharam isso foram quem morreu e quem esqueceu do dinheiro, né? Que é justamente isso que deixou, né, alocado o dinheiro por mais tempo. Né? Porque a gente às vezes tenta correr atrás daquela aplicação que rendeu mais no ano passado e não necessariamente é a melhor do ano seguinte. Bom, acho que é isso. A gente já, há um tempo atrás, a gente fazia essas conversas aqui com algumas gestoras e a gente visitava gestoras, mas como vocês estão em São Paulo e como você já estava vindo aqui, eu quis aproveitar para a gente bater esse papo aqui, trocar o modelo, né? Trocar essa ideia aqui dentro de casa, dentro da nossa casa. A gente é bem parceiro pessoalmente do Paulo, já acompanha o Paulo aqui nem fala, cara. Há algum tempinho, E agora na Absolute, graças a Deus as coisas estão decolando lá depois de um começo na parte que você lidera lá um pouco mais turbulento, mas as coisas já aprumaram. E eu acho que assim, para os nossos clientes é super importante saber quem é a Absolute. Óbvio que você está aqui representando uma equipe inteira, mas ouvir de vocês aquilo que nós escutamos aqui no dia a dia, nas nossas conversas, os nossos acompanhamentos, para a pessoa se sentir mais confortável, e saber também que a gente consegue prestar um serviço diferenciado, tendo esse acesso aqui a pessoas como você, que são quem também nos fomentam com informações relevantes e análises durante a nossa atividade aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, Paulo. Tamo junto. Sucesso. Vamos, se Deus quiser, a gente filmar uma lá na Absolute para mostrar a casa pro pessoal. Será um prazer. Abraço, amigo. Obrigado. Obrigado.